paz do Senhor, meus irmãos. Eu demorei um tempo, mas o Senhor me incomodou muito. Tem me mostrado algumas visões do fim dos tempos, tem compartilhado com alguns irmãos e pastores, pastoras. Mas é verdade que o Senhor me incomodou para gravar, porque só através desta forma podem ser alcançadas as multidões de vidas que têm acesso através da internet. A verdade é que o ano retrasado, 2015, em abril, o Senhor tem me dado dois sonhos, duas visões. A primeira foi uma quarta-feira, e essa visão eu estava num monte aqui, Rio de Janeiro, né, num monte ali, lá em, parece em São Gonçalo, né, que eu vou muitas vezes por lá. Parecia o Monte Amendoeira. E eu estava naquele cume daquele monte e tinha um povo que me seguia atrás, que eu liderava esse povo, né? E eu me lembro claramente, a visão era que de repente eu olhasse para o lado do monte e via um grande terremoto. Mas não era qualquer terremoto, era o terremoto. Na verdade, eu nunca estive em nenhum terremoto sequer, mas este era o terremoto. Interessante que na visão eu olhei assim e falava, começou, né? Como algo que já estava predito e eu já sabia, né? E eu falava assim, começou. Só que quando eu olhava para o lado, né? Para o meu lado, da crista do monte onde eu me encontrava, aquela metade da montanha, do monte, ela se derretia e ia lá para baixo. Ele sanfonava todo o monte e ia lá para se derretia na montanha, a metade dela. E na outra metade, ainda que no alto que eu me encontrava, eu falava para o povo que me seguia, bem, agora certamente vai vir o tsunami. E do outro lado, esse costado do monte, tinha uma cerca. E eu falava para as pessoas, né, que eu liderava, né, para que se segurasse na cerca, porque iria vir o mar e iria lamber todo mundo. E assim foi feito. Todo mundo foi lá e segurou aquela cerca. E eu me lembro na visão ainda que eu tentei, a cerca tinha uma árvore, e eu tentei ainda da cerca subir numa árvore para tentar ficar mais alto, sendo que aquela árvore era muito alta e não tinha galhos na altura que eu poderia escalar. E aí, sem jeito, eu falei, bem, melhor ficar na cerca, porque ficar pendurado com os pés na cerca e segurado na árvore ia ficar pior ainda. E assim eu fiz. E assim eu desci, eu me segurei naquela cerca igual a todo mundo que estava comigo, né? Um grupo de umas 20 pessoas, 30 pessoas. E eu lembro que a seguir eu olhava para frente e eu via a cabeça de outro monte lá na nossa frente. E, e eu lembro que vinha, assim, eu lembro claramente, vinha o mar e cobria aquele monte, passava o mar por cima e descia. E na sequência estava vindo o mar para nosso encontro. Eu sei que naquela hora o mar estaria vindo ao nosso encontro já. O interessante daquela visão, meus irmãos, é que onde eu estava, eu não via mar. Para falar para meus irmãos, vai vir o tsunami, mas eu sabia que ele veio o tsunami, tamanho tal que iria chegar a lamber os montes. Porém, assim aconteceu, né? E me lembro que quando o mar já tinha passado aquele monte, estava vindo ao encontro onde nós estávamos, o Senhor me acordou naquela hora. E eu fiquei madrugada temendo e tremendo de terror e pavor. Isto aqui é a verdade, tremendo muito. Eu sabia que era um sonho profético, né? Deus já me deu outros já. Depois de outra oportunidade contarei outros aí. Sendo que ainda fui orar na madrugada, pedi uma palavra ao Senhor. Falei, Senhor, me diz que isto não veio de mim. Porque é uma coisa terrorífica, apavorante, apocalíptica. E eu sei que o Senhor me dá a palavra, né, do final dos tempos, o próprio Jesus Cristo, né, profetizando dos terremotos, do bramido do mar e suas ondas, que os homens ficariam perplexos. E Deus me confirmando na palavra, claramente naquela madrugada, sendo que isso foi numa quarta. Num sábado a seguir, Deus me levou lá em Bariloche, onde mora a minha querida mãe. E eu estava lá em Bariloche, numa cobertura onde ela mora, e eu sei que
E aquele apartamento tem umas dos lados que olha pro Lago Guapi. E sendo que aquele apartamento da minha mãe, ela fica uns 100, 120 metros do lago, são umas 2 quadrinhas, né, da rua principal, para quem conhece Bariloche sabe do que estou falando. E interessante que estou naquela janela que olha para o lago, para que vocês tenham uma dimensão, não é uma lagoa. Aquele lá, o Lago Guapi é muito grande, aquilo lá, tem mais água que a Baía Guanabara, né? Lá tem navegação, tem barco passageiro, tem ilhas. E assim como você, quando sacoleja um balde com água que faz bicos assim de onda, né? Assim eu vi um grande terremoto naquele apartamento. E parecia que ia cair aquele apartamento. A gente segurava, eu, minha mãe e uma irmã minha. E a seguir vinha do lago uma onda muito grande, meus irmãos. Uma onda que batia lá no último andar onde mora minha mãe, na janela. E minha mãe, né, que já aceitou a Jesus, mas ela se congrega e não tem um entendimento, né, de como que é, como deve ser feito. Eu sei que ela falava de uma forma bem bíblica, falava assim, isto nunca se viu nos tempos dos tempos, agora é o fim. Falava desta maneira. E eu sei, meus irmãos, que falando uma coisa, mas foi uma visão, era até terrorífica. Uma onda gigantérrima, vinha lá daquele lago. São 7 lagos interligados lá, né? É muito grande aquilo lá, né? Tanto assim que a outra costa se vê pequenininha, montanhas. É uma coisa muito grande mesmo, né? Então, meus irmãos, eu deixo as 2 visões. Depois vou estar gravando uma outra visão que o Senhor me deu em abril deste ano, no qual Ele me dá a visão do arrebatamento, né? Que eu estava neste quarto onde eu me encontro e vi um homem me buscar de motocicleta, de noite, tarde à noite, e me levar em alta velocidade. E de repente eu estava mais aqui não, estava lá numa grande metrópolis. Eu não sei se é a Europa, Estados Unidos. E estava naquela grande metrópole e lá tinha um autoprédio, e naquele autoprédio, lá no alto e tudo, né? Estava pregando o Papa, né? Interessante que ele se caracterizava de uma forma muito singular, querendo mostrar muito como se ele fosse o Jesus. Fazendo algumas coisas que relata a Bíblia, né? Como que querendo que o vento levasse a voz dele, né? Ele se reclinava sobre a varanda e começava a pregar. Só que tecnicamente impossível, né? Um prédio muito alto, né? Um arranha-céu, né? Mas de qualquer maneira, conforme ele ia falando, aquela forma de pregar dele, politicamente correto, ele começou a juntar muita gente lá embaixo, lá embaixo, lá no térreo, né? Eu via a multidão se juntando, né? E a seguir o Senhor me levava um piso logo embaixo daquele grande prédio e tinha um grande salão. E esse grande salão tinha algumas poucas pessoas, talvez umas 20 pessoas, não mais do que isso. E apareceu um varão que começava a falar para o grupo, todo mundo de pé, de forma informal, falava desta maneira: meus irmãos, estejam apercebidos, porque todas as coisas já estão cumpridas. Estamos na iminência do arrebatamento. E conforme ele falava, eu estava no meio daquele bolo, né, aquele grupo de pessoas, e eu começava a falar em muitos mistérios, né, começava a falar em línguas. E conforme eu começava a falar, e começava a me levar, começava a sair do chão, e estava à altura assim, meus pés das cabeças do resto das pessoas. E algumas pessoas também começavam a sair do chão. Interessante que o varão, quando eu estava falando isto, começou a ver isto que estava acontecendo e começava a falar: o arrebatamento começou, igreja. Meus irmãos, comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar a Deus, porque todas as coisas já estão cumpridas. Estamos na iminência do arrebatamento. E conforme começava a falar, o arrebatamento começou, igreja. Meus irmãos, comece a glorificar a Deus,
E eu sei que quando eu olhava para mim, já estava com essa roupa assim, estava com uma túnica branca, sabe? Tipo aquela túnica de autismo, só que tinha como uns fios dourados, uma coisa bem assim, do céu, gloriosa, né? Uma roupa assim muito bonita, né? Uma túnica do meu tamanho do meu corpo, certinha. E a seguir, eu via, né? No final do corredor, eu via a minha querida mãe novamente, né? E minha mãe ainda contando para minha irmã minha como tinha sido a vida dela um pouco sofrida, né? Só que eu já, quando ia para lá, minha mãe já não ia mais caminhando, ia flutuando pelos ares. E chegando nela, ela estava também com as vestes assim, brancas de túnica. E eu falava, mãe, esquece isso, mãe, deixa isso para trás. Deixa tudo isso para trás, estamos indo para a glória, mãe. Estamos indo para a glória. Eu sei que abraçava a minha mãe e a gente começava a subir para a glória, meus irmãos. A missão era esta. Eu tenho um princípio para meus irmãos que é pouco tempo, muito pouco tempo, já estão se cumprindo todas as coisas. Eu não sei quanto há de faltar, mas o tempo é pouco, é muito pouco. Muitos falam em muitos anos, eu lhes digo, meus irmãos, a palavra diz que ninguém sabe, mas uma coisa é certa, é pouquíssimo tempo, é tempo para ser contado mesmo, é tempo para embranquecer as vestes, e eu falo para vocês, e isso vai para mim também. Deus sabe por que estou falando. Para estar de pé porque o Senhor vem e muitos vão ficar aqui, meus irmãos. Então, esse alerta seja para vocês, para mim e para quem possa ouvir esta mensagem, possa repassá-la também. Que fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe vocês. Shalom.